Olha eu mais uma vez aqui, GPI Cast, mais um episódio para você. E como já é minha exigência aqui no GPI, só conversar com quem entende muito de qualquer assunto, eu hoje, mais uma vez, estou muito bem acompanhado. A gente já conversou em outras entrevistas, a gente já conversou em outros momentos, mas no podcast, no GPI Cast, é a primeira vez que eu tenho essa autoridade aqui comigo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu falei para ele nos bastidores. Falei, olha, é engraçado que quando a gente não é da área da estética, que como vocês já podem ver, eu estou com um profissional aqui da estética, a gente acaba não se tocando da importância de se discutir esse assunto. A gente que não é, eu sou do jornalismo, eu sempre falo, eu sou um comunicador. Então, eu estou aqui com essas feras hoje da estética. Depois eu falo com os profissionais da hemato, profissionais da psiquiatria, falo com todos esses profissionais que fazem o GPI e a gente sempre conversa com essas autoridades e tem a luz que eles trazem. E hoje, já para falar para vocês e dar voz ao meu entrevistado, eu converso com o professor Márcio Edvandro, que é um fera da estética, que é um fera que é um ex-aluno do GPI, que hoje é um dos nossos professores com muito orgulho. E ele está no módulo hoje, nesse final de semana, ministrando um módulo sobre biossegurança aplicada à estética. E foi isso que eu falei para ele. Ele disse, Neemias, a gente está tratando de biossegurança aplicada à estética e primeiros socorros. Aí o cara, que massa. Gente que não é da saúde, que não é da estética, acaba não associando assim de primeira o quanto isso é importante, quanto isso deve sim ser estudado na estética. Para falar sobre isso e outros assuntos também, eu estou aqui com ele hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu, por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, tá? É, muito obrigado mesmo. E aí é um assunto bastante importante que muitos profissionais às vezes deixam passar batido com o passar do tempo. Não se atenta tanto a essas questões relacionadas à biossegurança, o que você deve fazer na sua rotina para manter tanto a sua biossegurança, manter a sua saúde E e é a do do próprio cliente, paciente, do que é o paciente. cliente, né? É engraçado, como eu mencionei aqui, a gente acaba não pensando nisso, você até falou, às vezes é algo que, às vezes o próprio profissional acaba deixando assim de segundo plano, e aqui o GPI tem essa preocupação de, inclusive, ter um módulo, você tem essa preocupação de trazer esses conceitos, essas informações para os alunos. Então já começa me dizendo como é que tem sido, assim, o módulo está começando agora, esse módulo, como é que tem sido, como que os alunos têm absorvido e o que exatamente que vocês tratam num módulo como esse. Eu fiquei curioso, acho que eu vou até assistir a aula lá, viu? Vou de penetra. Então, o módulo ele é bastante interessante, tá? Até porque a gente precisa ter essa noção de como a gente deve trabalhar dentro de uma clínica de estética, mas não só na clínica de estética, mas é um assunto também voltado para as demais áreas de saúde, né? Sim. Então a gente aborda desde a conduta do profissional, dentro do âmbito clínico ali, a conduta com o paciente, né? E também toda a conduta com o meio ambiente, que é uma coisa que a gente também não pode deixar de esquecer e tem que levar a Massa. sério isso. Porque você está na clínica, claro que além de toda a importância de você saber o que você está fazendo, saber das técnicas, dos procedimentos corretos, o que usar quando você tiver uma intercorrência, por exemplo, também, para ajudar na saúde e reverter algum processo que tenha causado ali, ah, você também acaba gerando vários resíduos, né? Resíduos sólidos, que é uma coisa que eu também sempre falo para eles, que a gente tem que aprender a gerenciar esse lixo que a gente Saber produz, descartar, né? saber descartar adequadamente e saber fazer toda a separação. Então, que a gente tem que saber de manejo, acondicionamento, transporte, segregação desse lixo que é produzido. E a gente que é paciente, desculpa te interromper, a gente que é Uhum. paciente, me colocando como paciente, como cliente, a gente não faz a mínima ideia disso, de todo esse cuidado, de toda essa preocupação que vocês Isso, têm que ter. exatamente. Aí tem que ter todo aquele processo que a gente sempre fala nos módulos, saber fazer a classificação dos riscos, saber o que é um risco biológico, um risco químico, né? Um risco ergonômico, como que eu vou me estar bem posturado para não ter problemas com a minha própria saúde no meu âmbito de trabalho.
Se eu tenho, inclusive, eu faço acompanhamento, por exemplo, com você e com alguns dos nossos alunos que estão aqui, vou fazer um procedimento estético com um profissional como esse aqui que está na minha frente e os demais profissionais que ele está capacitando, a gente já fica muito mais seguro, a gente já se sente muito mais seguro. Que eu acredito, inclusive, e falando enquanto cliente, enquanto paciente, toda vez que a gente vai escolher um profissional, principalmente profissional da saúde, seja para fazer qualquer procedimento estético, a gente tem que avaliar muito bem. A gente tem que conhecer quem que a gente está procurando para fazer tais procedimentos. É como se fosse uma investigação, mas uma investigação no sentido de me sentir seguro. Eu vou fazer um procedimento estético. Deixa eu ali fazer com o professor, com o doutor Márcio Edvando. Deixa eu ver com o fulano, com o ciclano. Deixa eu ver como é que é o trabalho dele. Aí faz uma busca, vai na rede social, vai conversar com outras pessoas, para, de certa forma, saber a reputação daquele profissional. Porque faz parte também, né? Assim, a gente tem que procurar saber quem a gente está procurando para fazer esses procedimentos na gente. Sim, porque é exatamente, e saber sempre trabalhar com segurança, né? Que é prioridade, isso é minha prioridade, trabalhar com segurança, com os melhores produtos, saber as técnicas direitinho, saber o que pode acontecer naquele momento e o principal, você diante de uma intercorrência que possa vir a acontecer, você saber reverter ou ajudar a minimizar os riscos que podem levar. Então isso tudo é abordado em sala de aula também. Eu também falo muito de várias intercorrências de vários procedimentos estéticos que a gente tem. É uma dúvida minha. É uma dúvida. A gente vai falar depois. Vou chamar você aqui para a gente falar só sobre intercorrências, mas eu queria que você mencionasse um pouquinho. Quando vocês falam, vocês da estética, as possíveis intercorrências, a gente está falando exatamente do quê? O que pode acontecer? Uma intercorrência... Depende do procedimento. Não, depende muito do procedimento, mas todo procedimento tem seus riscos, tá? É que nem não existe risco zero. A gente está sempre diante, só por estar vivendo, respirando, a gente já tem uma margenzinha, né? Tem um risco a todo tempo de sofrer algum problema, algum acidente e levar alguns problemas sérios no nosso dia a dia. Então, na estética é do mesmo jeito. Qualquer procedimento que a gente vá fazer, e isso pode gerar desde uma pigmentação na pele de um procedimento mal realizado, se não foi bem avaliado, né? Pode levar até casos, por exemplo, de pitose. Que é, tipo? A queda da pálpebra pela má aplicação da toxina botulínica. Nossa. Pode levar também a processos de isquemia e necrose, quando você faz a aplicação do ácido hialurônico. Pode necrosar mesmo. Pode levar a um processo de necrose, mas de imediato a gente tem um processo isquêmico, né? Então a gente tem que saber avaliar quando acontecem esses procedimentos para poder intervir o quanto antes. Então não é só saber a técnica, eu também tenho que saber quais são o que está causando as características de uma determinada intercorrência para poder estar agindo também o quanto antes para poder solucionar ela o mais rápido possível. Então eu falo para eles também das possíveis intercorrências que podem acontecer. Uma coisa que eu até já frisei em sala de aula: quem trabalha com preenchimento ácido hialurônico, a gente nunca deve trabalhar com ele sem ter uma enzima que reverte o uso do ácido. Tem que ter essa preocupação. Tem que ter essa preocupação, tá? Porque não é só saber de técnica. Às vezes a técnica está sendo tudo aplicada, o plano está correto, tudo está correto, mas existem variações anatômicas no corpo dos seres Se eu humanos. for fazer esse procedimento com você, com qualquer profissional que você está capacitando agora, a orientação que você dá tenha também a enzima que reverte aquele processo. Digamos que é obrigado você a ter, né? Porque por mais que você trabalhe com segurança, existem variações anatômicas. Vocês sabem a anatomia, sabem onde você não deve aplicar, sabem onde passa aquela artéria, aquela veia, e por acaso você está injetando, acontece, por exemplo, eu estou administrando ácido hialurônico, fazendo um preenchimento, por exemplo, e eu acabo pressionando aquela artéria, ela perde o fluxo sanguíneo e ele é interrompido. Por mais que eu não tenha injetado dentro dela, mas só pelo fato de eu estar injetando ao lado, eu posso interromper o fluxo. E ali vai gerar um processo isquêmico que pode futuramente virar um grau de necrose. Então, é ideal você saber quando é que está acontecendo um processo isquêmico e você tem que agir o quanto antes, por exemplo, com a hialuronidase para poder degradar o ácido hialurônico para que
não tenha grandes problemas Vocês futuros. estão vendo a importância da gente estar sempre sendo assessorado por um profissional que entende mesmo do assunto, um profissional capacitado, gabaritado. E aí eu já entro para falar em outra coisa. Com as tecnologias, professor, principalmente as tecnologias a serviço da saúde, da estética, com as novas substâncias, que aí todo dia a gente vê notícias de uma nova substância que vai ajudar nesse tratamento, no outro, tal. São muitas as possibilidades para quem quer fazer algum procedimento estético. Mas a gente tem que ter esse discernimento, digo nós enquanto sociedade, a gente enquanto sociedade, a gente tem que ter esse discernimento de chegar no profissional e até dizer, olha, eu estou descontente com a minha pálpebra, com essas linhas de expressão, tal, eu queria fazer isso. Mas a gente tem que escutá-los. A gente tem que saber, porque eles é quem sabem o que é ideal pra gente. Sim, O que sim. tem, que é voltado mesmo para o nosso caso, até porque cada caso é um caso, não é porque minha irmã, meu irmão fez, tinha aqui uma linha de expressão, fez determinado procedimento, que eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu queria que você falasse agora da importância dessa escuta. Eu sei que chega muita gente no consultório já com uma foto, olha, eu quero ficar igual a essa modelo, a esse modelo aqui. Não é assim. Fala Não, sobre de isso. forma alguma, tá? Então a gente tem sempre que cada um tem suas características, Sim. né? Então hoje em dia não é hoje em dia não, isso é sempre, não é qualquer pessoa que chega que eu vou tratar ela como eu vou fazer o mesmo procedimento, usar a mesma técnica igual para todos. Cada um a gente tem que passar pelo processo de anamnese, avaliação, a gente vai ver o que Sim, precisa. processo rigoroso, inclusive, né? Exato, tem que ser, tá? E aí, avaliação de pele, grau de flacidez, o que precisa realmente. Então, Às vezes a pele tem até o mesmo tom, né? Por exemplo, eu tenho o mesmo tom de pele da minha irmã, mas a minha pele Sim. pode ser mais flácida do que a dela, por exemplo. Exatamente, pode sim. E então, assim, não é porque eu fiz um preenchimento, eu vou fazer em você que eu vou ter que fazer em numa outra cliente, no meu outro paciente. Não é porque eu fiz um Botox, tá, mas o Botox eu utilizei quantas unidades? Eu usei mais no paciente, eu vou usar menos no outro. Por que essa diferença? Tem que avaliar o grau de, de contração muscular, né? E de expressão. Tem gente que tem uma expressão muito forte. Então, consequentemente, eu vou ter que colocar mais toxina, aplicar mais unidades de toxina. Diferente de outras pessoas que não são tão marcadas assim, quando elas arqueiam a sobrancelha, né? Não tem tantas rugas de expressão se formando, então a gente já diminui a quantidade de unidades, então varia. Isso aí é uma das técnicas, por exemplo. Então, do mesmo jeito, eu quero fazer gerenciamento de peso, eu quero perder peso. Os ativos, eles não vão ser usados os mesmos para qualquer pessoa, para todas as pessoas. A gente tem que saber analisar toda a fisiologia daquela pessoa, ver como é que estão os exames laboratoriais para poder saber quais os possíveis ativos que a gente pode estar auxiliando nessa perda de peso. Tem gente que tem alergia, então eu vou ter que tirar determinados ativos. Já não vou poder usar ativos naquela pessoa, determinados ativos. Em outras já não tem Estratégia já vai ter que problema, ser outra. aí já tem que mudar. Então eu tenho que conhecer cada ativo, cada mecanismo de ação, onde é que ele age, para poder montar meu protocolo adequado para cada paciente que chega até mim. E o paciente tem que ter a paciência e o discernimento de dizer, sim, senhor, você é quem sabe. E muitas vezes também eles querem resultados, às vezes, imediatos. Então a gente tem que saber explicar que nem todo procedimento vai gerar um resultado de imediato. Estética é construção, né? Então, dependendo do procedimento que a gente faz, demora 1 ano, 2 anos para a gente colher um bom resultado, dependendo do grau. Dependendo da disfunção estética e do grau de, por exemplo, de envelhecimento, a gente tem que entrar com vários procedimentos, várias técnicas até chegar num resultado satisfatório para o cliente. E dentro desses procedimentos, o que a gente tem aí atualmente? O que está sendo mais utilizado em termos de rejuvenescimento facial ou até corporal? O que tem aí de novidade? O que as pessoas estão procurando mais quando chegam nos consultórios, quando chegam nas clínicas? O que tem de novidade? Tá. Hoje a gente tem várias tecnologias que estão sendo agregadas para poder estimular colágeno, né? Porque o colágeno hoje É a palavra mais falada do momento. A gente estimulando o colágeno, a gente trabalha o processo de flacidez, a gente consegue
dar um efeito mais lift no rosto, fazer um arqueamento melhor, estruturar mais essa pele, né? Digamos que a gente consegue diminuir um pouco o grau de envelhecimento, né? Então, é uma das tecnologias bastante buscada, né? Bioestimuladores de colágeno, tanto facial quanto corporal, A gente consegue principalmente... enganar o nosso corpo para ele pensar que é mais jovem? Então, a gente consegue estimular colágeno para aumentar a qualidade dérmica daquela pele, Pronto. né? Mas aí a resposta fisiológica vai depender de cada um. E um dos queridinhos que é mais procurados hoje, que é bastante procurado, é a harmonização glútea. Harmonização glútea? Muita gente procura. Nossa, olha aí, olha aí. Então, Quer dizer, então, mas todos esses procedimentos, eles passam pelo processo de quê? Você tem que saber lidar com a biossegurança. Você tem que manter a sua segurança, saber o que você está fazendo, qual o procedimento, toda a técnica adequada, né? Saber lidar, fazer todo o processo de asepsia dos locais, de antisepsia, tanto seu quanto do cliente, porque couro cabeludo, barba, se for homem, isso acumula muito micro-organismo, pode levar à contaminação dos locais, pertuites que a gente faz para administração através de agulha ou com cano, a gente faz alguns pertuites na pele para administrar o produto. Então, a gente abre portas, né, para esses micro-organismos entrarem e a gente tem que trabalhar de forma segura. Então, a gente tem que ter uma boa antisepsia do local de trabalho também, saber fazer o correto descarte desses materiais que são gerados, pérfuro cortante, no local de pérfuro cortante, lixo contaminante, químico, lixo comum, né? E para poder dar a sua disposição final para cada um deles no final. Porque, como eu falei, é sua saúde, é a saúde do seu cliente e também o meio ambiente. Professor, eu tenho uma dúvida. Você falou aí a questão da pele do homem quando tem barba e tal. Se alguém procura vocês para fazer um procedimento estético, eu quero colocar botox, quero tirar aqui as minhas linhas de expressão e tal, e a pessoa tem muita acne, ela tem um caso de ter uma acne maior do que as outras pessoas, por exemplo. Como é que é feito isso? Primeiro você vai cuidar da acne ou não? A acne não chega a ser um problema para determinados procedimentos? Como é que isso funciona? Primeiro depende do grau de acne, né? Certo. Então, dependendo do grau da acne, a gente não trata. Tem que ser um médico dermatologista, né? A gente faz encaminhamento para ser feito todo o tratamento com ele. Posteriormente, a pessoa voltando, dependendo do grau que foi da acne, aí se a gente começa com os procedimentos estéticos para trabalhar aquela pele. Se fica alguma cicatriz, alguma mancha, aí a gente passa por os demais procedimentos que o cliente chega. Mas depende do grau de acne. Então essa conversa de vocês com os profissionais, os médicos dermatologistas, ela está sempre acontecendo, não é porque vocês estão sempre encaminhando ou recebendo a pacientes. Sim, a gente faz todo acompanhamento, tem que indicar, até porque vários clientes também têm algumas doenças crônicas, então a gente tem que pedir liberação do médico para poder realizar determinados procedimentos. Quais doenças, por exemplo, que vocês precisam saber para fazer determinados procedimentos? A pessoa que tem uma doença metabólica como diabetes, ela tem que estar bem acompanhada. Essa diabetes tem que estar controlada. Não é só porque ele chega e diga, está controlada. Tudo bem que está controlada, mas eu preciso da declaração do seu médico liberando você fazer o tratamento. Não é só a pessoa chegar e dizer, né? Você tem que ter por escrito a liberação do médico, porque por ser uma doença metabólica, às vezes, dependendo da administração de qualquer produto, ela pode gerar uma descompensação. Então, por exemplo, chega para mim uma pessoa que quer fazer tratamento de microvasos, PI, nesse caso, a gente trabalha muito com glicose. Então, a pessoa tem diabetes. Está controlada. Eu vou chegar e já fazer o tratamento? Eu, Márcio, não indico, não faço. Eu peço que ela volte ao médico, pede a liberação, que está tudo bem, aí sim ela volta com a liberação do médico, a declaração, deixa arquivado na clínica e faça o procedimento. Perfeito. Tá? Entendi. Porque você pode ter uma intercorrência com um cliente ali durante qualquer tratamento. Tá? Você vai estar administrando fazendo um tratamento, vai que ela tem uma descompensação ali, ela tem algum problema ali na sua maca, ali na sua frente, né? Então,
o erro vai caber a você que fez o procedimento naquele momento. Melhor tá todo mundo ciente do que pode acontecer. Foi liberado pelo médico, vai no profissional da estética, o profissional acompanha, faz todo esse acompanhamento que vocês estão vendo aqui, que o professor está dizendo que deve ser feito. E no final, e aí esse final demora um tempinho, dependendo do procedimento, né? Sim. Eu já tive muito isso de pensar, eu tô sabendo que fulana tá fazendo um tratamento estético, mas ainda não tô vendo resultado. Primeiro que eu não tenho que ver resultado nenhum, que tem que estar feliz é a pessoa. E o que o professor tá dizendo é o seguinte, olha, tem o seu tempo, né? Assim, dependendo do dependendo do procedimento. Tem que ter o tempo de espera para poder o produto agir e levar a um resultado eficaz, né? Então, principalmente, quando eu falo bioestimuladores de colágeno, eles precisam de um tempo para poder começar a produzir colágeno. Então, você não vê um resultado imediato, é um resultado mais a longo prazo, tá bom? Diferente do preenchimento. Eu vou fazer um preenchimento, estou usando ácido hialurônico. Então, na mesma hora, eu já vejo aquele efeito, aquela mudança naquela região que foi preenchida, por exemplo, um preenchimento de mandíbula, deixa um rostinho mais quadrado, que às vezes muitos homens procuram. Você já consegue de imediato deixar ela mais quadradinha, então já sai harmonizadozinho, né? Então é um procedimento Vou fazer uma pergunta em cima que você disso. vê o resultado na hora. Por exemplo, eu vou procurar o professor Márcio Edvando lá na clínica dele, lá no consultório. Professor, eu quero fazer esse preenchimento de mandíbula, deixar mais quadradinha e tal. Mas eu também, e aí eu vou perguntar para você, é muito interessante, se não recomendável, se não obrigatório, que eu faça um acompanhamento também nutricional. Melhorar a minha alimentação também vai interferir nos procedimentos que vocês fazem. Assim, até porque vocês são profissionais da estética. Então, há muito também essa comunicação com os profissionais da nutrição, imagino. Sim, não, com certeza. O estilo de vida da pessoa, se ela bebe água, se ela tem uma rotina de atividade física, né? Como é a alimentação dessa pessoa, isso tudo interfere nos resultados estéticos. Então, quanto mais a pessoa tiver uma vida mais, digamos, fitness, digamos assim, um estilo de vida que não seja sedentário, que seja parado, que não faça uso de álcool, por exemplo. Se eu não faço uso de álcool, o álcool interfere em muitos procedimentos estéticos. Quem é fumante também, interfere bastante, diminui a produção do colágeno, degrada mais o colágeno, então você aumenta o processo de envelhecimento, né? O ácido hialurônico, ele é muito importante para a hidratação, a gente já tem no nosso corpo, então ele também ele sofre com todos esses malefícios, porque uma dieta mal feita, um estilo de vida que não é um estilo de vida mais sedentário, leva à degradação mais rápida dessas moléculas do nosso corpo. E a perda do colágeno também com o tempo. Nossa, interessante. Que bom que eu lembrei de perguntar isso, viu? Eu vou lá depois conversar com você e eu vou também fazer minha parte e não ser tão sedentário. Professor, olha, muito obrigado pela sua presença aqui, por trazer esses esclarecimentos, trazer essas informações, tá compartilhando com a gente o que você está colocando também lá em sala de aula nesse final de semana, essas dicas, esses alertas para todos nós. Muito obrigado e, por favor, prometa que vai voltar aqui no GPI Cast mais vezes, tá bom? Tá, é só fazer o convite que a gente volta sim, viu? Muito obrigado. Tá a bom? gente agradece super essa sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E você que está aí acompanhando nossos bate-papos, continua sempre aqui ligadinho no Instagram, no GPI, no YouTube, no GPI, todas as redes sociais, que eu estou sempre assim, conversando com alguém que sabe muito sobre o seu determinado assunto. E eu gosto assim de perguntar, de ficar perguntando, sou muito curioso. Professor, mais uma vez, obrigado, até a próxima, viu? Até mais, brigadão, viu? Para você também, tchau, tchau.